Eles estavam em menor número, cercados, sem chance de vitória, mais que isso, estavam sob a sombra de morte certa. Mas de forma inesperada, houve uma reviravolta. Uma pequena força de estrangeiros, cansados e feridos, estava prestes a ser exterminada por um exército de dezenas de milhares de guerreiros ferozes. Mas foi ali, à beira do abismo, que uma decisão foi tomada. Uma decisão que não apenas salvaria suas vidas, mas que mudaria o destino de um continente inteiro. Esta não é apenas a história de uma batalha, é a história do momento exato em que a conquista do Novo Mundo se tornou possível. Foi aqui, nos vales de Tlaxcala, que o destino de impérios foi selado, e uma aliança improvável e sangrenta abriu caminho para a queda de um dos maiores poderes das Américas. Uma aliança forjada em desespero, fogo e aço. Para entender o que estava em jogo, precisamos mergulhar nesta história. Imagine um mundo onde a guerra era mais do que política, era um ritual sagrado. No coração do México, o poderoso Império Azteca dominava com mão de ferro. Seus exércitos eram temidos e sua capital, Tenochtitlan, era uma maravilha de engenharia, uma cidade flutuando sobre um lago. Os astecas exigiam tributos cruéis de seus vizinhos: ouro, comida e, o mais terrível de tudo, vidas humanas para seus sacrifícios rituais. Presos nesse ciclo de opressão estavam os tlaxcaltecas, um povo guerreiro, orgulhoso e, acima de tudo, livre. Por quase um século, eles resistiram ao avanço asteca, vivendo sob um cerco constante, isolados do resto daquele mundo. Era nesse mundo de ódio antigo e guerra perpétua que um novo elemento, estranho e imprevisível, desembarcou na costa: Hernán Cortés e seus 500 conquistadores espanhóis. Com suas armaduras de metal, cavalos que pareciam bestas de pesadelo e armas que cuspiam fogo e trovão, eles pareciam deuses ou demônios. Seu objetivo era claro e insano: marchar para o coração do Império Azteca e reivindicar suas riquezas para a coroa espanhola. Mas para chegar a Tenochtitlan, eles precisavam cruzar o território dos tlaxcaltecas, como fizeram com o território dos maias. E os tlaxcaltecas não viam deuses, viam invasores. A decisão de seu conselho foi unânime: atacar. Eles haviam resistido aos astecas por gerações. Não seriam intimidados por um punhado de forasteiros. Para Cortés, a situação era desesperadora. Ele estava a milhares de quilômetros de casa, em terra desconhecida, e agora enfrentava um exército que superava o seu em mais de 100-1. O avanço espanhol parou abruptamente. O sonho da conquista rápida estava se tornando um pesadelo. Foi então que o combate teve início. A diferença numérica era brutal. Os ataques dos tlaxcaltecas deixavam os espanhóis assustados. Cada passo em território tlaxcalteca era uma emboscada. Flechas e dardos choviam sobre os espanhóis, que mal tinham tempo para descansar ou comer. Seus aliados, os totonacas, inimigos dos astecas que se juntaram a eles na costa, começaram a duvidar. Os próprios homens de Cortés, exaustos e feridos, cochichavam sobre voltar atrás, sobre abandonar aquela missão suicida. A cada ataque, eles sentiam sua pequena força diminuir. Eles pensavam que isso ia dar errado, muito errado. Foi então que a batalha final começou. De repente, de todas as colinas e vales, um mar de guerreiros tlaxcaltecas surgiu novamente. 50.000 homens pintados para a guerra, com suas armas de madeira e obsidiana brilhando ao sol. O som de seus gritos de guerra e o assobio de seus projéteis era ensurdecedor. Para os espanhóis, parecia o fim. Eles formaram um círculo defensivo, ombro a ombro, suas espadas e lanças contra um oceano de inimigos. Os canhões dispararam, abrindo buracos terríveis nas fileiras tlaxcaltecas, mas eles continuavam vindo, onda após onda. A cavalaria espanhola, sua maior vantagem,
lutava para manobrar no terreno acidentado, seus cavalos empinando de terror em meio ao caos. O barulho era infernal, o aço contra a obsidiana, os gritos dos feridos, o trovão dos arcabuzes. A batalha se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Os espanhóis estavam exaustos, suas armas pesadas, sua armadura uma prisão de calor. A vitória tlaxcalteca parecia inevitável, mas algo estranho estava acontecendo. Apesar de suas perdas terríveis, os espanhóis não quebravam. Cada homem que caía era substituído, a linha se fechava, e eles continuavam a lutar com uma ferocidade nascida do desespero. E foi nesse momento de caos que o líder tlaxcalteca, Xicotencato, o jovem, percebeu a verdade. Eles podiam matar aqueles homens, um por um, mas não podiam derrotá-los. A disciplina e a tecnologia dos espanhóis eram algo que eles nunca tinham visto. Cada ataque custava centenas de vidas tlaxcaltecas para cada espanhol morto. O preço da vitória seria a perda de muitos de seu próprio povo. Foi então, no auge do combate, que a ordem foi dada para recuar. Não era uma derrota, mas um impasse sangrento. O silêncio que se seguiu à batalha foi mais pesado do que qualquer grito de guerra. O campo estava coberto de corpos, a grande maioria de guerreiros tlaxcaltecas. Os espanhóis, embora vitoriosos, estavam arrasados, feridos, exaustos, com a munição quase no fim. Mas eles haviam sobrevivido. E, mais importante, eles haviam ganhado algo muito mais valioso do que uma vitória militar: respeito. Os líderes de Tlaxcala, vendo a incrível resistência dos estrangeiros, tomaram uma decisão que mudaria a história para sempre. Eles viram nos espanhóis não apenas invasores, mas uma arma que poderia finalmente ser usada contra seu inimigo odiado, os astecas. Em vez de aniquilar os homens de Cortés, eles os convidaram para sua cidade como hóspedes de honra. Forjaram uma aliança. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Para Cortés, foi a salvação. Para os tlaxcaltecas, foi uma aposta desesperada pela liberdade. O preço dessa aliança, no entanto, seria terrível. Milhares de guerreiros tlaxcaltecas se juntariam às forças de Cortés, e seu conhecimento do terreno, suas táticas e seus números seriam o fator decisivo na queda do Império Azteca. Eles ajudaram a destruir um tirano asteca, mas, sem saber, abriram as portas para outro, muito mais poderoso e duradouro. A vitória em Tlaxcala não foi o fim da guerra, foi o começo do fim de um mundo. A aliança, forjada naquele campo de batalha sangrento, permitiu que um punhado de aventureiros derrubasse um império de milhões. Mas essa vitória trouxe consigo algo ainda mais perigoso: a falsa esperança de que a aliança com os europeus traria liberdade. O que se seguiu foi uma tragédia ainda maior, e a próxima batalha seria ainda pior e as consequências desastrosas. A história da conquista estava apenas começando. Se você se interessa por esses momentos decisivos como estes da história, não deixe de se inscrever. Há muito mais nos próximos episódios desse capítulo da História das Américas. Obrigado por nos acompanhar e por nos assistir.